Muito bem, pessoal. Chegamos aqui na nossa sétima aula, certo? E nessa aula nós vamos falar sobre a negação composta. Então, na aula passada a gente fez algumas questões específicas aplicando até onde a gente tinha trabalhado, mais precisamente com foco total nas tabelas verdade que você precisa dominar, tá certo? Então agora a gente vai falar sobre negação composta, que é um assunto que é muito cobrado em prova. Toda prova de concurso público ou tem uma questão de negação, ou tem uma questão de equivalência, ou tem uma de cada, tá certo? Então é um assunto onde você precisa saber aí de cor todas as regras que nós vamos trabalhar agora nessa aula, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso primeiro caso, tá? Nós vamos falar sobre a conjunção. Então você vai escrever aí conjunção, que no caso nós estamos falando do conectivo e, cujo símbolo é o triângulozinho, como você já sabe, tá certo? Como que a gente faz para poder negar o e, tá? Então existe um passo a passo, tá? Com dois detalhes que você precisa sempre aplicar. Então, o primeiro é o seguinte: você vai trocar, coloque assim, ó, você vai trocar o e pelo ou. Então, no caso aqui, onde tem o e, você coloca o ou, certo? E depois que você fizer isso, você vai negar tudo. Então, você vai negar a primeira parte e vai negar a segunda parte, tá certo? E é muito importante que você tenha essa visão aqui na parte simbólica. Então, eu vou colocar assim, ó, nós vamos negar, por exemplo, P e Q, tá? Pela regra, nós vamos ter o seguinte: você vai negar o P, ó, a primeira parte, nega o P. Onde tem o E, você coloca ou, certo? E nega a segunda parte. Então tá aqui, ó. Então, onde tem o E, nós trocamos pelo ou e negamos tudo, tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Um outro detalhe é que na lógica não existe igualdade, certo? Você sempre vai colocar esses três tracinhos, que significa o seguinte: coloque assim, ó, logicamente equivalente, certo? Então, cuidado com isso. Maravilha. Então, nós vimos aqui a regra do E, como que você procede. Muita gente chama de primeira lei de Morgan, tá? Então, você vai ter o seguinte: vamos trabalhar aqui um exemplo, direto e reto. Eu vou colocar assim para você, ó. Paulo é médico e Carla é ciclista, por exemplo, tá certo? Aí, pela regra, o que nós temos? Ó, nós temos aqui o e, que nós temos que trocar pelo ou, e aí essa primeira parte nós vamos negar, essa segunda parte nós vamos negar, correto? Então, se você aplicar a regra, vai ficar assim, ó. Paulo não é médico, certo? Você coloca o não antes do verbo, lembra? Paulo não é médico. Ou Carla não é ciclista, correto? Então, nós temos ali o seguinte: a sentença dada foi: Paulo é médico e Carla é ciclista. Mas nós temos que negar. Quando a gente negou, ficou: Paulo não é médico ou Carla não é ciclista. Ponto final. Então, toda vez que você tiver que negar a conjunção, é dessa forma. Troca o e pelo ou e nega tudo. Tá certo? Maravilha. Agora, nós vamos para o segundo caso.
O segundo caso, nós vamos trabalhar com a disjunção inclusiva, certo? No caso aqui, nós estamos falando do conectivo lógico ou, cujo símbolo você sabe que é um Vzinho, correto? Vamos lá, 2 passos. Primeiro, você vai trocar o ou pelo e. Então, você vai trocar o ou pelo e, certo? E depois você vai negar tudo. Quem nunca viu, na hora lembra assim, ah, mas é semelhante à primeira regra? Sim. Então, por isso que é fácil de guardar, e essas duas regras, tanto a do e quanto a do ou, é muito cobrado pelas bancas, tá certo? Então, nós vamos trocar o ou pelo e e nós vamos negar tudo. Muita gente chama da segunda lei de Morgan. Então, na linguagem simbólica, vou colocar aqui na frente, você vai ter o seguinte. Você tem aqui, ó, P ou Q. Aí eu coloquei o tiozinho na frente para você ver que é negação. Aqui a gente coloca os 3 tracinhos. Então, onde tem o ou, você vai colocar o e, ó. Troca o ou pelo e. Aí nega tudo. Nega a primeira parte, não P, e nega a segunda parte, não Q. Pronto, tá certo? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar assim, ó. 2 é primo ou Maria é rica, por exemplo. Tá vendo? 2 é primo ou Maria é rica. Então, pela regra, nós temos que pegar aqui o ou, nós vamos trocar pelo e, aí eu vou pegar a primeira parte, nós temos que negar, nós temos que pegar a segunda parte e nós temos que negar, correto? Então, vamos colocar em prática. Negando a primeira parte, vai ficar 2 não é primo. Negamos a primeira parte. No lugar do ou, a gente coloca o e. E agora nega a segunda parte. Maria não é rica. Percebeu? Então, a sentença dada foi 2 é primo, ou Maria é rica. E aí, quando a gente aplicou a negação, ficou 2 não é primo e Maria não é rica. Tá certo? Beleza. Então, nós passamos até agora pela regra do e, né? Pela regra da conjunção. E agora, nós vimos a regra da disjunção. Muito bem. Então, nós vamos prosseguir. Tá certo? Lembrando que essas duas regras cai bastante, você tem que saber. Bom, vamos ao terceiro caso. O terceiro caso aqui, nós vamos falar da disjunção exclusiva. Aí nós sabemos que estamos falando do ou. Aqui, nós temos duas regras. O seu símbolo é um Vzinho com traço. Então, nós vamos pensar aqui, primeiro, na regra 1. Então, entre as duas regras, essa primeira que eu vou colocar é a mais cobrada entre as duas. Então, para você negar o ou, pela regra 1, você vai colocar assim, ó. Basta trocar o ou pelo se e somente se. Então perceba,
basta trocar o ou pelo se e somente se. Em símbolos, você tem algo assim, ó. Eu tenho aqui ou P ou que. Para eu negar, basta eu trocar o ou pelo se e somente se. Então vai ficar assim, ó, P, se e somente se que. Correto? Só fazer isso. Então vamos pegar aqui um exemplo. Se você tiver aqui, ó, ou caso ou trabalho. Imagine essa sentença e você tendo que negar essa sentença. Então, ou caso ou trabalho. Como que você procede, né? Pela regra, basta no lugar do ou você colocar o se e somente se. Então aqui, ó, essa parte você vai manter. Essa parte aqui também você vai manter, não vai fazer nada com isso. Então vai ficar assim, ó. Caso, se e somente se trabalho. Então, o que acontece? Dentro da lógica, se você tem ou caso ou trabalho, né, quando você nega essa sentença, você tem lá caso, se, somente se, trabalho. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira regra e que dentro das duas regras da disjunção exclusiva, essa é a mais cobrada. E aí nós vamos agora para a regra de número 2. Então, aqui nós vamos pensar na regra de número 2. Você vai colocar assim, ó, como que a gente pensa na forma escrita. Você escreve assim, ó, mantém e mantém, mantém e mantém, ou nega e nega. Então a regra você vai pensar dessa forma: mantém, mantém, ou nega e nega, tá? Em símbolos, você vai ter isso aqui, ó. Vamos negar ou P ou Q. Para você negar, então, nós vamos ter aqui, ó, o primeiro parênteses, mantém e mantém. Então você vai manter o P e vai manter o Q, certo? Aí você coloca ou. Aí aqui, ó, nega e nega. Você nega o P e nega o Q. Tá aqui, ó. Então, mantém, mantém, ou nega e nega. Então, tá aqui. Essa é a segunda regra. Então, eu vou colocar o seguinte exemplo. Ou estudo ou passo. Então, nós temos essa sentença aqui, utilizando a disjunção exclusiva, e aí nós vamos ter que mexer bastante. Eu não vou nem mexer aqui na frase. Então, nós vamos pensar no primeiro parênteses. Mantém e mantém. Então, vai ficar assim, ó. Estudo e passo. Correto? Estudo e passo. Aí a gente coloca ou. Agora nega e nega. Não estudo e não passo. Então, se eu tenho uma frase ou estudo ou passo, para negar você pode colocar estudo e passo ou não estudo e não passo. Ponto. Beleza? Então, nós passamos aqui pelas duas regras de negação da disjunção exclusiva. Muito bem. Então, agora, nós vamos trabalhar o próximo tópico. O próximo tópico vai ser justamente a condicional.
que é talvez o caso mais cobrado por todas as bancas. Então você vai colocar aí condicional, condicional, e aí nós sabemos que nós estamos falando do se e então, certo? Estamos falando do se e então, cujo símbolo é uma setinha. Como que a gente faz para poder negar o se e então? Primeiro passo, você vai trocar o se e então pelo e. Então, esse é o primeiro passo. Você vai trocar o se então pelo e. Segundo passo, você vai negar a segunda parte. E o terceiro passo, você vai manter a primeira parte. Então, você tem que trocar o se então pelo e, negar a segunda parte e manter a primeira parte. Em símbolos, você tem aqui, ó, por exemplo, se P, então Q. Pela regra, você vai trocar o se então pelo e, coloquei aqui, você vai manter a primeira parte, que é o P, e você vai negar a segunda parte. Então, vamos colocar aqui o exemplo. Vamos colocar assim, ó. Se trabalho, então estudo. Então, eu coloquei se trabalho, então estudo. Pela regra, nós vamos trocar o se e então pelo e. E essa primeira parte nós vamos manter. E essa segunda parte nós vamos negar. Quando eu aplico, você coloca trabalho e não estudo. Entendeu? Então, se eu tenho a sentença, se trabalho, então estudo, quando eu nego, vai ficar trabalho e não estudo. Ponto final. Então, a condicional tem essa regra de negação e é muito cobrado pelas bancas. É o caso mais cobrado de maneira geral, tá certo? E vamos para o último caso, porém, o último caso tem 4 regras. Então, você vai colocar aí bicondicional. Então, bicondicional. E aí você sabe que estamos falando do se e somente se. O símbolo é a setinha com 2 pontas. Então, nós vamos começar aqui com a regra de número 1. Então, você vai colocar assim, ó. Basta trocar o se e somente se pelo ou. Então, se você pegar a primeira regra do ou, o que nós vimos? Basta trocar o ou pelo se e somente se. Aqui no caso, a primeira regra do se e somente se, basta a gente trocar o se e somente se pelo ou. Então é a mesma regra de forma invertida. Então, em símbolos, você tem aqui, ó, P, se e somente se que. Para você negar, então, no lugar do se e somente se, você coloca o ou.
Então você só faz isso. Então aqui fica igual, aqui fica igual. Então você tem ou P ou Q. Então vamos pensar aqui num exemplo. Eu tenho aqui, ó, estudo se e somente se passo. Então essa é a nossa sentença. Quando a gente aplica a regra, nós temos que trocar aqui o se e somente se pelo ou. E as partes, elas vão se manter normal. Então aqui a gente vai manter e aqui a gente vai manter. Então vai ficar assim, ó. Ou estudo ou passo. Então, se eu tenho estudo, se somente se passo, quando eu nego, fica ou estudo ou passo. Ponto final. Então, essa foi a nossa regra de número 1. Vamos para a regra de número 2. A regra de número 2 a gente pode escrever assim, ó. Você põe assim, ó. Mantém e nega, por exemplo, mantém e nega, ou nega e mantém. Correto? Então vamos entender isso em símbolos. Você vai ter aqui, ó, P, se e somente se que. Para você negar, você vai ter aqui o primeiro parênteses. Mantém o P e nega o Q. Então, no lugar aqui eu vou colocar o E. Então, você vai manter o P e vai negar o Q. Tá aqui. Aí você coloca ou. O segundo parênteses, você vai ter o E aqui também, só que nega a primeira parte e mantém o Q. Tá aqui, ó. Então, mantém e nega ou nega e mantém. Vamos pegar aqui o exemplo. Vou colocar aqui, estudo se e somente se trabalho. Então, nós temos essa sentença. Aqui a gente tem que mexer muito na frase. Então, vai ficar assim, ó. Mantém a primeira. Então, você vem e coloca estudo e nega a segunda. Não trabalho. Certo? Estudo e não trabalho. Aí você coloca ou. Agora você nega ou não estudo e mantém a segunda. Trabalho. Então eu tenho ali, ó, estudo se somente se trabalho. Quando eu nego, fica estudo e não trabalho ou não estudo e trabalho. Tá certo? Maravilha. Então essa foi a nossa regra de número 2. Muito bem. Então, entre as duas regras, na verdade, entre as 4 regras, a primeira que eu coloquei é a que é mais cobrada quando se cobra, tá certo? Então, nós vamos para a terceira regra. Vamos lá. Regra 3. Você só vai colocar assim, ó, na regra 3. Manter o se e somente se, e aí você vai negar a primeira parte. Então, em símbolos, fica assim, ó, P, se e somente se que. Nega a primeira parte, então você coloca não P
e mantém aqui, ó, se e somente se que. Tá certo? Então, vamos pegar aqui o exemplo para ilustrar. Vamos colocar assim, ó. Caso, se e somente se estudo. Então, essa é a nossa sentença. Aplicando a regra, você vai pegar a primeira parte aqui, o caso, e vai negar. Aqui, você vai manter. E o se somente se você mantém também. Então, vai ficar assim, ó. Não. Caso, se e somente se estudo. Então, se eu tenho ali caso, se somente se estudo, quando eu nego fica não caso, se somente se estudo. Então, esse é o primeiro, é a regra de número 3. Você vai ver que a regra de número 4 é semelhante. Então, você vai pôr aqui, ó, regra de número 4. Primeiro tópico, você vai colocar assim, ó, manter o se e somente se. Só que agora você vai colocar assim, negar a segunda parte. Veja que a regra 3, a gente manteve o se somente se e negamos a primeira parte. A regra 4, a gente mantém o se somente se, só que a gente nega a segunda parte. Em símbolos, nós vamos ter aqui, ó. Vamos negar. Nós temos P, se e somente se que. Pela regra, então, mantém o P, mantém o se somente se e nega o que. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Estudo se e somente se trabalho. Pela regra, nós vamos encontrar o seguinte. Essa primeira parte vai manter, essa segunda parte vai negar. Aplicando, então, você vai ter estudo, se e somente se, aí você nega. Não trabalho. Ponto. Então, nós temos a sentença estudo, se somente se trabalho. Quando eu nego, ficou estudo, se somente se não trabalho. Tá certo? Então, dentre as 4 regras, a primeira é a que você vai encontrar com uma incidência maior, caso a banca, né, cobre a negação do se somente se. Os 3 casos que despencam bastante, a regra do e, a regra do ou e a condicional. O se, então. As outras regras, raramente você vai encontrar em prova. É importante saber. Mas, se seu tempo for curto, você foca nessas 3 que eu estou te falando aqui. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou finalizar essa nossa aula, tá? Na próxima aula, a gente vai praticar um pouco, tá certo? E aí, na mesma aula, depois que a gente praticar um pouco, nós vamos falar da negação dos quantificadores, tá certo? Que é outro tópico fundamental aí da lógica para você. Beleza? Então eu vou finalizar aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!